Eu quero convidá-los a abrir a palavra no livro de Neemias, capítulo 6. Como eu estou pregando no livro de Neemias, eu não iria sair dele. Porém, o livro de Neemias encaixa muito bem com a ideia da Semana Jovem, que é uma ideia de diversas inteligências sendo falado desde terça-feira aqui, e aprendemos coisas extraordinárias da parte de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler do verso 1 ao verso 4, de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brechas nenhuma, ainda até esse tempo, não tinham posto as portas nos portais. Enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Que o Senhor no nosso coração aplique a porção da palavra lida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua mãe bondade, teu amor, direção e cuidado. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha falar de uma forma muito especial a cada vida, a cada coração, para a glória, louvor, adoração e magnificação do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, se você for ler esse texto por inteiro, e nós iremos dar uma volta sobre ele, mas se você vê inteiro, você vê que, de forma bem clara, que os inimigos de Neemias fazem um convite a Neemias, e o convite é: vem conversar. Aproveita, em meio à conversa. Esse vale é maravilhoso, é um lugar de férias. Você tira férias e descansa um pouquinho. Iremos resolver todas as situações que nós temos, um com o outro, e vai dar tudo certo. E Neemias, por 4 vezes, responde a mesma coisa, que ele não vai descer de maneira nenhuma, ele não vai até lá. Os inimigos, quando ouvem isso, eles declaram de novo a briga. E eles mandam um mensageiro com a carta aberta. E o mensageiro, com essa carta aberta, ele começa a falar algumas coisas a respeito do povo judeu e a respeito de Neemias. Diz: olha, vocês estão se rebelando contra o rei, você quer se intitular rei, e o povo quer te servir. E ele começa a declarar essas coisas e diz que irá contar ao rei. Ou seja, os inimigos, eles armam uma confusão tão grande, uma defamação tão grande a Neemias, a tal ponto de Neemias ficar um pouco assustado e irritado com aquela situação, com tudo aquilo, e sem saber o que fazer. Nesse momento chega um sacerdote e diz: vamos ao templo, lá tem um local aonde eu vou te esconder. E se seus inimigos vierem à noite, não irão te encontrar, você vai estar protegido. E Neemias diz: eu irei me esconder? Eu sou homem de fazer tal coisa? E por discernimento de Deus, ele entendeu que aquele profeta não vinha da parte de Deus, que aquele profeta não tinha nenhum princípio de Deus. E ele entendeu que aquele homem foi comprado por Tobias,
para levá-lo ao templo, para que ele pudesse pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Porque ele seria escondido no lugar mais santo. E lá só era possível entrar o sacerdote ou o sumo sacerdote. E Neemias não cai nessa. Ele não cai nessa cilada de maneira nenhuma. Ele não cai mesmo quando o inimigo usa uma roupagem religiosa, uma roupagem de uma espiritualidade falsa, uma roupagem para destruir de forma total a vida de Neemias. Neemias ora a Deus. Neemias entrega os seus inimigos na mão de Deus. Neemias não fala nada àquele sacerdote e nem o confronta na sua oração, o entregando a Deus também, para não provocar a ira daquele homem. A obra do Senhor é acabada aos 52 dias de trabalho. Você lembra quantos meses Neemias orou antes de ir? 4 meses de oração para 52 dias de obra. Eu não sei se você tem uma inteligência espiritual, mas você deveria ter uma inteligência espiritual. E podemos definir uma inteligência espiritual, uma relação, a partir de um relacionamento com Deus. Mas vamos pegar a palavra. O que é um ser humano inteligente? Para entendermos o que é inteligência. E no século XX, irmãos, surgiu a ideia do QI. No século XX, psicólogos começaram a fazer testes cognitivos que conseguia medir o quanto de QI uma pessoa tinha. Através de perguntas, eles conseguiram identificar que tinha pessoas muito mais inteligentes do que outras. Isso gerou um avanço extraordinário na seleção de pessoas. Quando empresas iam contratar alguém, eles observavam a ideia do QI. A inteligência dessa pessoa é muito elevada. Ela tem uma habilidade muito grande. Habilidade extraordinária. Uma vez eu vi um menino de 7 anos tocando bateria com 2 pedais. Vocês tocam com 2 pedais? Não toca não? Eu imaginava que você tocava, pai. É difícil. Com 2 pedais ao mesmo tempo. 7 anos. E eu perguntei ao pai, quem ensinou ele a tocar assim? Ele, ninguém. Diz, como isso? Esse mesmo menino tinha um QI elevado, desmontou um computador e depois montou de novo. E eu dizia, esse menino é meio pancada, velho. Não gostava de brincar com os outros. Um dia veio conversar comigo e queria falar sobre as estrelas, os astros. Jesus amado. E aos 7 anos ele tinha lido o Novo Testamento inteiro. Com 7 anos. Não sabiam o que fazer com ele. Botava em uma sala, antes da professora ensinar, ele já ensinava tudo. E botava em outra, e disse, não.
tem de tirar ele daqui, botar em uma escola especial. Não dá. E eu perguntei ao pai e à mãe, vocês têm um QI elevado? Não, nós somos normais. Eita, meu pai. Então, durante anos, pessoas que tinham um QI elevado eram pessoas tratadas de forma diferente. Pessoas que as empresas olhavam com um olhar extraordinário. Até que, em 1983, descobriram e começaram a falar que só isso não era necessário. Faltava muita coisa ainda na vida do ser humano. E aí surgiu teorias da inteligência, a inteligência intrapessoal e interpessoal. Inteligência da qual o ser humano olhava para si, a intra, e ele analisava a sua capacidade de compreender os seus próprios sentimentos, seus medos, suas motivações, de forma tão imensa, ele compreendia as coisas. A inteligência interpessoal fazia com que o indivíduo olhasse o outro e compreendesse o outro. Compreendesse como o outro está, os sentimentos, o que fez a pessoa responder daquela forma, o que ela está passando, o que ela está vivendo. E aí foi discutido no mundo que ter QI só não é o bastante. Precisava ter uma ideia de uma nova inteligência que fosse somar com o QI, e surgiu a ideia da inteligência emocional nos anos 80, que é uma junção de duas coisas. E nos anos 80, então, se falava muito sobre isso, inteligência emocional. Algo que o homem precisa viver e experimentar constantemente nas suas relações. Porque ser inteligente, não saber se relacionar, não vai dar certo. Não é segredo para o sucesso. Então, o QI, mais o que era a ideia de um homem inteligente. Essa era a ideia por trás do que é ser uma pessoa inteligente. Alguém que tem um QI elevado e um QE estável. Isso foi feito pela inteligência artificial. Essa imagem aí. Eu disse, vou botar uma para brincar também, eu botei 3. Então, foi feito pela inteligência artificial. Então, passou a imaginar que o homem, uma mulher inteligente mesmo, as comunicações neurais da mulher é mais afiada do que as dos homens, muito. Então, passou a entender que o homem inteligente, a mulher inteligente, tinha duas coisas, um QI elevado e um QE estável, consigo mesmo e com suas relações. Até aqui, você é inteligente? Ninguém se acha inteligente? Eu me acho. Porque eu me acho, eu olho assim, o meu QI não é muito elevado, mas é elevado. E o QE é estável. Se cair uma casa inteira e eu tiver de levantar todinha, eu durmo a noite inteira. Isso é estabilidade, viu? Emocional. No outro dia eu durmo, no outro dia eu vou trabalhar. Talvez você não tenha essa estabilidade emocional,
não sabe lidar com perdas, não sabe lidar com luto, não sabe lidar com decepções. Mas, apesar do mundo imaginar que um ser inteligente tem de ter essas duas coisas, eu quero te dizer que isso não é verdade. Não é verdade. A neurociência, ela descobriu um ponto chamado o ponto de Deus no cérebro. E a neurociência vai falar sobre esse ponto de Deus de uma forma tão magnífica e extraordinária, que ela diz e tem filmagem disso, que quando você ora, o seu cérebro é estimulado de uma forma tão imensa. Quando você lê a palavra, é como acontecesse uma transformação no seu cérebro. Então, a sociedade que experimenta, eu passei, foi, voltou sozinho, está tendo vida própria. E agora saiu de vez, misericórdia. A sociedade que experimenta a ideia de um QI e um QE, depois dos anos 80, acharam que iam resolver todas as situações da humanidade, desenvolvendo a sua mente. Olha, foi muito agora. Desenvolvendo a sua mente e tendo o seu emocional controlado, iria resolver todas as situações da humanidade. E a humanidade cresceu, evoluiu, desenvolveu coisas extraordinárias. Mas a humanidade se esqueceu de Deus. E até hoje acontece um vazio de significado da vida, do ser humano. É a falta de Deus. Não consegue nada preencher o local de Deus na vida de um ser humano. Nada. A não ser Cristo. Então, quando descobriram o ponto de Deus, que foi algo extraordinário, neurociência e espiritualidade se encontraram e colocaram, aqui é o ponto de Deus. Descobriu que um homem perfeito, ele tem de desfrutar de uma boa inteligência, de uma boa inteligência emocional também, e de uma inteligência espiritual. Então, eu não sei como é que você está aqui hoje, e como você se relaciona com pessoas. E talvez você diz, eu me relaciono bem, eu não tenho nada que devo a ninguém, eu perdoei todo mundo, as minhas relações são todas boas, eu entendo o ser humano, eu compreendo o ser humano, eu o aceito, eu perdoo, eu o amo, eu o respeito, eu tenho uma formação científica e eu sou, portanto, inteligente. Mas eu quero te dizer, não há sentido na sua vida nenhum se não tiver uma relação com o próprio Deus. Não há sentido nenhum em tudo que você faz, produz, em tudo que você sabe, ou até mesmo nas suas relações intra ou interpessoais, vai mudar. Nada da sua vida, porque há um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Então, de fato, o que Deus deseja é que o ser humano seja EQI, mais QE, mais QS, que é o ser humano por inteiro. Talvez você fique pensando, por que QS?
Porque QS é a sigla americana para espiritual. Então, a ideia é, o seu QI tem que estar bom, os seus relacionamentos com você, o seu relacionamento com você mesmo e com os outros tem de estar bom, mas o seu relacionamento com Deus tem de estar bom. E há uma possibilidade da minha relação com Deus estar boa. Eu me render ao senhorio de Jesus. Eu me entregar totalmente ao Deus Todo-Poderoso que está aqui e que deseja que em todas essas 3 áreas da minha vida possa estar tudo bem. Não irei falar sobre inteligência artificial, porque se falou muito sobre isso nesse decorrer desses dias, e de forma clara nós aprendemos essas coisas. Agora, no livro de Neemias, capítulo 6, você vê um homem inteligente. Você vê um homem que se relaciona com os demais de uma forma extraordinária. E um homem que tem uma relação com Deus magnífica. Você precisa ser assim. Então podemos olhar para Neemias 6 e ver a inteligência espiritual na vida de Neemias, de forma tão clara e extraordinária, porque Neemias estava cheio de discernimento. Cara, imagine você, o seu inimigo, se você tiver, graças a Deus, espero que não, mas alguém que não gosta de você diz: olha, vamos fazer as pazes. Vamos marcar um encontro na pousada do Rio Quente e eu vou pagar tudo. Tudo. Vamos acertar a nossa vida. Vamos resolver todas as pendências. Ou se você não gostar, na pousada do Rio Quente, né? Porque você diz bem assim, a água é muito quente, é quente mesmo. Você diz assim, vamos marcar um encontro em Gramado, no período de Natal. A cidade está enfeitada, linda. Iremos passear por lá, comer alguns petiscos, e eu vou pagar toda a sua viagem. Iremos acertar toda a nossa pendência. Seria bom um negócio desse ou não? Se ainda você não gostou, então vamos botar uma praia na parada. Vamos marcar um encontro na região dos Lagos, em Arraial do Cabo. E eu vou pagar tudo. E vou cobrir todas as suas despesas e vamos resolver essas pendências. Olha, eu queria mandar um exército para destruir vocês, eu desisti disso. Vamos fazer uma amizade e viver em paz. Isso é uma coisa boa ou não é? Oi? Não é não? Não falou nada? Isso é uma coisa boa, aparentemente. Quando ele chama Neemias para ir até o vale, o muro já tinha se acabado de fechar totalmente, faltava só as portas serem colocadas no lugar, do verso 1 ao verso 4. Mas a ideia era um cavalo de Troia. E só podia alguém com discernimento espiritual compreender o que estava acontecendo. Então Neemias foi munido de discernimento. Ao ouvir aquela proposta do diabo, que por trás tinha uma ideia de tirar a vida de Neemias. A ideia era, vamos tirar ele de Jerusalém, do meio do povo,
ele vai vir com alguns soldados, vai vir para o Vale de On, e aqui vamos matá-lo. Ele vai achar que vai tirar férias, e nós iremos matá-lo. Ono, o Vale de Ono. Irmãos, tem muitas propostas que a igreja não aprender a rejeitar. Sabe por quê? Porque falta uma inteligência espiritual. A inteligência espiritual em Neemias fez com que ele observasse que aparentemente o que era bom não era. A palavra de Deus diz: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu fim é de morte. E talvez você tenha trilhado alguns caminhos que parecem ser bom, mas leva à morte, leva à destruição. Precisa de discernimento para entender o que é de Deus e o que não é. Discernimento. E esse homem, ele compreendeu de forma clara que o encontro que parecia amigável não era amigável. Que o encontro que parecia uma proposta excelente não era. Sabe por quê? Porque houve um discernimento de Deus. Mas você acha que o inimigo mandou uma vez o convite e acabou-se? Ele disse: olha, eu não vou descer, eu não vou parar a obra que eu faço é muito grande, eu não posso parar. Neemias não ofende ninguém, ele só diz: eu não posso ir porque eu estou trabalhando. Mas Neemias é alguém que está munido de discernimento, é alguém que entende de forma bem clara que a persistência não vai mudar o seu entendimento espiritual. 4 vezes o cara diz: leva de novo a proposta. Acho que ele não entendeu não. Então leva de novo. E ele, por todas as 4, responde do mesmo jeito. Discernimento. Ele tem um entendimento de Deus, uma firmeza, uma clareza tamanha na sua vida, a tal ponto dele entender que esse princípio, que essa ideia não vem do Deus Todo-Poderoso. O discernimento na vida de Neemias deu foco a ele. Nós aprendemos qual o fim principal da vida? Três, 4, 5. Meu Deus. Cadê Valmir? Tem de levar o povo para EBD. Então fale, professor. Seu Juju diz: estamos firmes. O fim principal da vida é desfrutar de Deus e glorificá-lo para todos sempre. Neemias tinha um foco. E o foco de Neemias passava por essa ideia na sua mente, de glorificar a Deus nos seus atos e reconstruir aqueles muros que há 100 anos estava derribado. Era um projeto de Deus na vida de Neemias. 100 anos os muros estavam em ruínas, e em 52 dias é erguido totalmente, porque Neemias entendia, através de oração por 4 meses, que ele tinha de glorificar a Deus com aquela obra. Então o inimigo podia insistir, persistir, o inimigo podia tentar fazer artimanhas de tudo que é jeito, de qualquer maneira. Ele tinha um discernimento, ele tinha um foco, que Deus tinha de ser glorificado na sua vida.
ele tinha esse discernimento tão grande e espetacular a respeito do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é discernimento? É a capacidade de julgar as coisas de acordo com a visão de Deus. É enxergar como Deus está enxergando. E ele enxergava aquilo como Deus via. Você lê a palavra de Deus lá em 1 Samuel e você vê uma palavra dura, onde Deus diz bem assim: você vê o exterior, eu vejo o coração. Tem gente que te faz proposta do diabo para te prender, para te amarrar. Fazem propostas a você para tentar tirar a sua vida, roubar o de melhor que você tem, porque o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. De inteligência espiritual nos faz ter discernimento e enxergar com os olhos de Deus. Você precisa ter isso. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, porque Neemias, ele demonstra ser um homem cheio de discernimento, cheio. E talvez você está aqui e diz: eu não tenho nenhum discernimento das coisas espirituais, eu não consigo ver a ação de Deus, eu não consigo ver o que Deus está fazendo na humanidade, eu não consigo nem enxergar a bondade de Deus na minha vida. Você precisa desenvolver discernimento. E há uns conselhos bons de como desenvolver discernimento. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, o Deus da palavra revelado, você sabe o que Deus deseja através da sua revelação. Você precisa entender que você tem de ter uma maturidade espiritual, tem de ser alguém cheio de Deus, que ama orar, louvar, adorar, servir, que não é uma criança levada por ventos de doutrina para qualquer lugar. Você sabe os princípios de Deus, você tem firmeza na verdade de Deus, nos princípios que Deus revelou para a sua vida. Você é um cristão maduro. Não vive fazendo briguinhas por besteirinha. Você é maduro. Sua mente é cheia de Deus, o seu coração ama a Deus. Você é alguém que busca, adora, exalta e serve o Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente boa, mas que não tem maturidade cristã nenhuma. E maturidade cristã não depende de idade. Porque a pessoa pode ser um idoso extremamente imaturo na área espiritual. Não depende de idade. Depende de compromisso com Deus Todo-Poderoso, compromisso com a palavra, com a verdade, compromisso com o reino de Deus, compromisso de viver para a glória de Deus. Você precisa desenvolver essas coisas. Mas discernimento é dado como um dom. Em 1 Coríntios 12:10 vai dizer isso. É um dom espiritual, discernimento. E talvez você está aqui e nunca orou, dizendo: Senhor, me dá discernimento, para eu ver como o Senhor vê. Porque o homem só vê o exterior, mas Deus sabe as intenções do coração. Você precisa de discernimento. Inteligência espiritual. É uma inteligência onde a relação com Deus é algo tão marcante e profundo, a tal ponto de você enxergar com os olhos de Deus.
Um pastor quebrou o carro na estrada e ia com ele um diácono. E eles consertaram e sujaram a mão e não tinha lugar para lavar a mão. Encontraram um bar e o pastor disse assim: bota aí 2 copos de pinga. E o cara botou 2 copão de pinga. O pastor disse: eu vou ali conversar, já eu volto. Quando voltou, o diácono já tinha tomado o primeiro copo. Isso aí, pastor, já tomei o meu, está aí o seu. O pastor disse: não, meu filho, era para lavar as mãos. A imaturidade faz com que pessoas cometam besteiras. Precisamos de discernimento espiritual para entender as coisas. Tem coisas que parecem ser boas, mas não são. O fim é de morte. Desenvolva então o discernimento espiritual para que você possa enxergar como Deus enxerga as coisas. Para que você possa ver como Deus vê. Para que você possa entender o que é de Deus e o que não é. É muito bom conhecer muitas ciências. É muito bom entender de muitos assuntos. Mas se você não entende de forma relacional quem é Deus, você não sabe nada. Você pode ter um QI mais elevado dessa igreja aqui. Você pode ter o QI de Einstein. Se você não entende a relação com Deus, você não entende nada. Salomão diz que tudo isso era correr atrás do vento. Imagine uma pessoa querendo segurar com as mãos, correndo atrás de um ônibus para segurar o vapor dele com as mãos. É isso que quer dizer. É uma insanidade. Porque se você vê alguém fazer isso, você vai dizer: é insano. Pois é isso. Que você vive sem o conhecimento de Deus, conhecimento íntimo relacional, você vive uma insanidade. Você pode se relacionar muito bem com você mesmo, com os outros, e ter um intelecto extraordinário, mas não serve de nada. Não tem proveito. Se hoje Deus te pedir a sua alma, o que tem e para quem tem sido preparado? O que você tem e para quem tem sido preparado? Neemias foi firme. Ele era alguém extremamente espiritual, irmãos. Tinha discernimento, mas tinha firmeza. Eu conheci um advogado que ele dizia assim: insisto, persisto e não desisto. Se Sambalá e Tobias fossem desse jeito, misericórdia. Neemias ia continuar firme até o fim. Mas tem gente que é cedido pela insistência. Quer ver uma coisa boa? De pessoas que cedem muito? O pai disse: eu não vou dar. Aí o filho começa a chorar. Então, menina, eu vou te dar uma surra. Chora mais ainda. Se joga no chão. E para não ver mais aquela cena, diz: eu vou te dar. Para de chorar na hora. Porque não é choro. É manha. É um menino que aprendeu a manipular os pais. Pela insistência. Eu já conheci muita gente que começa assim, se tornam adultos, extremamente insistentes. Fica insistindo, insistindo, insistindo. Você já está de saco cheio de ouvir o cara está insistindo na mesma coisa. Tem de ter firmeza.
Neemias, ele tem uma inteligência espiritual que ele não se rende à sutileza do inimigo que tenta roubar a paz, trazendo calúnia. Ele não se rende. Versos 5 ao 9. O Sanbalat Tobias manda uma carta aberta com ataques verbais na frente de todo o povo. Imagine um período antigo. O cara chama a cidade inteira e lê a carta, dizendo: esse cara é um golpista. Ele quer ser rei sobre vocês. Vocês estão caindo no golpe, porque vocês estão querendo ele como rei. Esse Neemias é assim. Sanbalat, ele faz uma ameaça clara, dizendo que o que ele está fazendo, a motivação que ele faz na vida do povo de construir um muro, é querer a glória para se reinar sobre aquela nação e se rebelar contra o rei que deu sustento para ele ir para aquela cidade e o pôs como governador daquela nação. Sabe, irmãos, o inimigo não vai lá, mas ele agride com a seta verbal, meio diplomático. Ele segue a ideia da diplomacia, mas ataca. Parecendo um congresso. Nobres companheiros, você é um ladrão. Olha que negócio bravo. O cara fala um negócio desse, depois de tum. É assim. É assim que acontece. Segue um rito, mas com uma finalidade de destruir. Neemias é firme. Sabe quem é firme? Em louvar e glorificar a Deus com sua vida, acontece coisas de todas as espécies. Não tira do foco o que ele é e para que ele veio. Eu vim chamado por Deus para glorificar a Deus. Se você tem esse senso, se você acredita nisso, alguém vai te dizer que você é feio. Eu acho você bonito, viu? Está olhando para mim, mas falei diretamente, mas alguém vai te dizer que você é feio, que você é barrigudo, que você abraça com abraço de urso. Mas, Jota está bem, né? Mas, todavia, precisamos compreender quem somos. E parar de prestar atenção. O Henrique fez uma brincadeira, eu só retribuí a brincadeira. E parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito. Os caras pensavam que Neemias era alguém que ia roubar. Era alguém que ia tomar o rei. Neemias, ele fica indignado, mas firme. Indignado com as provocações. Você quer tomar o reino. Ele não está nem aí para que os outros pensem. Quem quer liderar de fato? Você líder aqui na igreja. Você vai ouvir em qualquer área da sua vida várias coisas de pessoas falando mal de você. Quem está firme e convicto em quem é, não pode ser influenciado pelo que diz, pelo que o povo fala, pelo que os outros dizem. Não pode. Nunca deve ser influenciado. Tem gente que tem um temor brabo, um medo. Ai, o que o povo vai dizer? Pense no que Deus diz, cara, ao seu respeito. Não no que os outros dizem. Quem tem discernimento espiritual não vive querendo ouvir o que os outros pensam, mas ele se agrada em entender o que Deus pensa. E a palavra de Deus diz: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Neemias fica firme, convicto de quem ele é,
convicto do Deus que o chamou, firme. Ele ouve tudo isso. Quando chega no verso 9, ele faz uma oração. O cara vai diante de todo mundo, lança calúnias. Ele não rebate as calúnias. Que coisa linda de alguém equilibrado. Alguém em praça pública falando calúnias a respeito dele. Ele não rebate, ele não quer brigar, ele não xinga a pessoa, ele não diz, ó, Sambalá, Tobias, Semaías, esses caras são tudo do inferno. Ele poderia dizer isso. Não, ele se cala, deixa o cara falar lá. Porque ele sabe para que Deus o chamou e quem ele é. Então, no verso 9, no finalzinho, ele vai fazer uma oração. Ele diz assim, agora, pois, Deus, fortaleça as minhas mãos. Sabe, o inimigo tenta causar medo, ele não responde à mesma altura, mas ele ora a Deus. E não ora, mate o inimigo. Não ora assim, não. Ele diz assim, fortaleça as minhas mãos. Sabe para que ele queria isso? Para poder continuar trabalhando, para poder continuar servindo. Ele ora desse jeito, agora, pois, Deus, fortaleça as minhas mãos. O inimigo declara a briga diante de todos, fala calúnias a respeito, de forma diplomática, a respeito de Neemias. Mas ele não rebate ao insulto. Ele não rebate ao insulto. Ele ora a Deus. Me dá força para continuar trabalhando. Sabe, nós precisamos de muita inteligência espiritual para não rebater quem fala mal de nós, quem lança calúnia, injúria, para destruir, quem quer te perseguir. Cara, quando ele diz, fortaleça as minhas mãos, Deus, ele diz, eu estou preocupado, Deus, é com o que o Senhor deseja fazer comigo, através do meu serviço. E sabe, o Deus que controla tudo, ia controlar todas as coisas, inclusive a vida dos inimigos. Mas quantas vezes nos falta firmeza, moderação e oração para responder aos embates do inimigo. E aí são como todos. Você já viu alguém dizer assim, uma criança, ele me insultou, uma criança que briga na escola, me insultou, e aí eu briguei, respondi, dei um soco. Aí chega lá na direção, a direção diz, você perdeu toda a razão. Ele está fazendo bullying com você, falando coisas a seu respeito. Mas na hora que você o agrediu, você perdeu toda a razão. Que coisa dura que a gente não aguenta ouvir nada. Tem gente que tem uma língua ferina. Ouve um negócio, a pessoa destrói. Rebate com a intensidade 10 vezes maior. Briga de casais é assim. Quando um fala uma coisa e o outro fala outra, se não tiver alguém moderado, não vai parar aquela briga. Porque o egoísmo faz com que eu não fique por baixo, e aí eu vou rebatendo. Deus não se agrada disso. Ele ora a Deus. Porque ele tem um propósito. Porque ele entende que a vida dele tem de glorificar a Deus, o serviço dele tem de glorificar a Deus, aquilo tem de terminar, Deus tem de ser glorificado, Deus o chamou de forma convicta. Ele precisa terminar. Mas quando mexe no seu orgulho, você quer se enfurecer, falta inteligência espiritual na sua vida.
falta a inteligência espiritual, falta o domínio do Espírito Santo para dominar a sua língua, para fazer você se calar, respirar e orar. Deus, me dá força para eu continuar a servir, para eu continuar a trabalhar. Meus amados, precisamos entender que uma das coisas mais lindas do mundo que a pessoa pode ter é discernimento, firmeza e equilíbrio controlado pelo Espírito Santo. Se você domina a sua própria língua, você é um perfeito varão. E só consegue fazer isso quem tem espiritualidade, porque vem a palavra e a pessoa engole. Eu fui treinado por um cara, e eu achei bacana aquele treinamento de como evangelizar e visitar. E o cara mais maduro, um presbítero, me levou para visitar. Quando um presbítero te chamar para visitar, ouça tudo, viu? E ele me levou e chegou lá em uma casa de um senhor, ele conversou com o senhor sobre a vida, jogou a conversa fora, tirou uma brincadeira, depois ele leu a palavra, orou, aconselhou o homem, e no meio do aconselhamento o cara deu um insulto nele. Pá! E o cara continuou falando de Deus. Não, mas deixa isso para lá, quer te dizer que Deus quer te abençoar e tal, e fomos embora. E ele me ensinou, disse, você quer ter um ministério na sua vida bem sucedido? Eu era um noviço, para ser evangelista ainda. Ele diz, tem que estar escrito na sua testa assim, perdão. E você tem de aprender a engolir vários sapos. E as pernas vão enganchar aqui, você pega e bota para dentro. E eu vou te dizer, essa foi uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida. Caminhando com uma pessoa, como deveria fazer uma visita. Não aprendi no seminário isso não, mas aprendi com um homem firme, convicto, equilibrado e dominado pelo Espírito Santo. Ele poderia, naquela visita que foi para fazer o bem, quando o cara insultou, falar um bocado a respeito do cara. E você que não vai na igreja e tal. Porque o cara estava muito tempo sem ir na igreja. Poderia falar essas verdades que ia machucar. Com um tom de briga. Imaginem como ia dar um negócio desse. Deus não ia ser glorificado. Neemias, ele é firme espiritual porque ele conhece a Deus. Quando você lê o verso 10 ao 12, você vê que Neemias conhece a Deus. Semaías convida Neemias para se esconder diante daquela carta aberta. Só falta o quê? O inimigo invadir e matar Neemias. Diz, vai se esconder no templo. Em um lugar mais profundo do templo e ninguém vai te achar. E Neemias, ele olha para a roupagem religiosa, ele olha para a roupagem da religiosidade, e ele vê o escândalo da religiosidade expresso pela boca de um profeta. Tem gente que espiritualiza pecado. Tem gente que espiritualiza pecado. Vou falar isso de novo. Tem gente que fala que Deus está falando sem Deus estar falando. Tem gente que diz algumas coisas sem Deus ter nenhum compromisso com o que a pessoa está dizendo. Então, quando Neemias vê esse discurso, em vez dele dizer, glória a Deus, que tem alguém que está preocupado com a minha integridade física, vai me esconder. Quando ele ouve esse discurso religioso,
ele fica indignado. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus. Neemias conhecia o Deus revelado na sua palavra. O profeta de Baal diz assim: o inimigo vai vir de noite e vai te matar, se esconda na igreja. Causando medo, temor na vida de Neemias, mas ele conhecia Deus. Ele entendia quem era Deus. Verso 11, ele diz assim: porém disse o homem, como eu fugiria? Como eu fugiria? Como eu sairia do propósito de Deus? Porque o inimigo tenta me colocar medo, tenta me parar, tenta me impedir. Por que eu vou fazer uma coisa dessa? Ele compreendeu que aquele homem estava iludindo ele para fazer pecar. Ele se coloca contra o engano. Ele sabia, ele tinha plena convicção que o templo era um lugar sagrado. Só era permitido ao sacerdote entrar no Santo dos Santos. Neemias não era só sacerdote. Ele não poderia desobedecer a Deus. Ele não poderia pecar contra o Deus que o guardou, que o abençoou todos os dias da vida. Neemias entendia quem Deus era. Quando você lê 2 Crônicas 26, você vê que Osias entra no Santo do Santo. E sabe o que é que acontece? O rei entra lá. No mesmo instante, lepra vem sobre o seu corpo. Aquele homem não estava ajudando Neemias. Era sacerdote. Estava tentando fazer pecar. Isso nos lembra uma história. Um sacerdote é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele recebe dinheiro para isso. E quando ele vai amaldiçoar Balaão, ele só consegue abençoar. Ele vai lançar maldições, ele não consegue, só abençoa. E o rei que o pagou diz: por que você não amaldiçoa? Ele diz: não é possível amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas tem uma coisa que faz o povo cair: pecado. Então eu não consigo amaldiçoá-lo, mas Deus consegue amaldiçoá-los. Coloca pecado na vida deles. E o cara diz: como é que eu vou fazer isso? Faz eles desobedecer a Deus. Bote mulheres aí no arraial, bonitas. Bote aí as mulheres no arraial. E os filhos de Deus vai casar com mulheres estranhas. E eles vão pecar contra Deus. Eles vão quebrar uma aliança. E a maldição vem sobre eles. O que está acontecendo aqui é a mesma estratégia. Um sacerdote quer fazer Neemias desobedecer a Deus, ferir um princípio de Deus, ferir um princípio religioso, que mais uma vez parece ser bom. O inimigo está vindo, se esconda aqui no Santo do Santo. Ele não vai te encontrar aqui, porque aqui ninguém vai entrar. Fazendo pecar. Precisa de muita inteligência espiritual e não ceder ao medo ao ouvir uma proposta dessa e entender que essa proposta não é de Deus, porque vai de encontro à palavra de Deus. Então Neemias conhecia um Deus que se revelava na sua palavra. Sabe? Talvez você pense assim: e essa coisa todo mundo faz, isso todo mundo vive. Cara, o que Deus disse na sua palavra deve ser vivido.
O que Deus disse deve ser vivido, uma inteligência espiritual faz com que eu e você possamos compreender o que é de Deus e o que não é. E agora, mais uma vez, Neemias ora ao Senhor. Mais uma vez, Neemias se coloca diante de Deus, diante dessa mentira. Ele ora a Deus, verso 14, e diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante às suas obras. Sabe o que ele diz na sua oração? Lembra-te, ó Deus, desses que estão me perseguindo. E ele não joga insulto a Semaías. Você lê o versículo, ele joga insulto a Semaías. Porque ele não quer causar brigas, não quer causar contendas. Ele não amaldiçoa. Ele diz: Deus, lembra disso, desses homens que estão me tentando me destruir a qualquer custo, até pagando a sacerdote, para que corromper a tua verdade na minha vida. Cuida deles. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, quando nós olhamos para Jesus e olhamos para Neemias, Neemias não aceitou a saída fácil. Neemias não se rendeu à mentira, o engano e nem à desobediência. Jesus também não aceitou a saída fácil. Jesus Cristo, Satanás vai tentá-lo, e na última tentação, ele mostra toda a riqueza, todo o mundo, as coisas do mundo, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Sabe o que o diabo está dizendo? Não queira o caminho que Deus tem para você, que é um caminho de sofrimento, que é um caminho de cruz. Se você me adorar, eu vou te dar tudo o que você deseja. Ele, Jesus, não quer a saída fácil. O que Jesus ensina à igreja é: se alguém quer servi-lo, negue-se a si mesmo. Tome a cruz. O que Neemias ensina à igreja, e você vê batalhas o tempo todo. Começa com zombaria, depois rumores de guerra, depois confusão dentro do povo de Deus mesmo. Ele lida com todo o tempo brigas. Tempo todo. Mas ele age com a espiritualidade do jeito que Deus deseja. Ele não responde com armas carnais, ele responde de forma espiritual. Ele não escolhe o caminho fácil, ele entende que a vida é batalha, mais batalha. Você descansa de uma, tem vitória nenhuma, surge outra, tem vitória nenhuma, surge outra e outra. A vida é assim mesmo. Mas Jesus está contigo. E Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele está com você. Na vida de Jesus não foi diferente. Ele foi caluniado, Ele foi ofendido, Ele foi perseguido. Ele fazia uma coisa boa, o povo queria reverter tudo que Ele falava para tentar acusá-lo de alguma coisa. Mas Ele entende que o caminho que Deus nos chamou é um caminho de lutas, mas temos vitórias diante de Deus. A cruz, a morte, não venceu Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Quando lemos Romanos e deparamos com a palavra de Deus, Romanos, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, somos entregues à morte todos os dias. Temos luta, 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 luta.
a vitória. Sobre todas essas coisas somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as coisas do presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse Deus que te ama, te atraiu para aqui hoje, para você ouvir que é necessário voltar e se render aos caminhos dele, porque você precisa ter uma inteligência espiritual, e nada no mundo, nem ninguém pode te dar isso, a não ser o nosso Senhor e Salvador, que governa e dirige as nossas vidas, as nossas histórias, e que está aqui olhando para você, filho dele, que ele tem livrado, que ele tem amado, mas que está andando por caminhos que não agrada e nem vivendo a inteligência que ele deseja que você viva. Ele deseja mudar a sua história, transformar a sua vida e fazer de você um perfeito varão, uma perfeita varoa, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Sabe, irmãos, as coisas do mundo todas vão passar, todo tipo de inteligência, ciência, mas Deus, Ele é o mesmo e deseja agir em você e através de você, para que as pessoas vejam em você a inteligência de Deus em sua vida e glorifique a Deus que está nos céus.